Sejam bem-vindos a mais um Investindo com Yuri. Aqui eu te ensino a ter seus primeiros R$ 20.000 investidos com segurança, saindo do absoluto zero e o melhor de tudo, te gerando renda extra todos os meses. Eu sou Yuri Wagner e o assunto de hoje é como investir com segurança, saindo do absoluto zero, tá certo? E para a aula de hoje eu preparei alguns materiais especiais, deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês, tá certo? Então vamos lá. Pronto. Então tá aqui, eu estou vendo na tela, né? Como e por que investir do zero e com segurança, tá bom? Então, a primeira parte desse conteúdo de 3 partes é explicar para vocês por que investir. Então, muitas pessoas não começam a investir porque elas não têm um motivo forte para começar a investir. Elas acham que elas não precisam, elas acham que demora muito tempo, elas acham que investir não é para elas, elas acham que de repente não tem tempo suficiente para dedicar para os investimentos, elas acham que tem pouco dinheiro para começar a investir, ou elas acham que investir é muito complexo, tá certo? E hoje nós vamos desmistificar alguns desses pontos, tá bom? Então, por que investir? Esse aqui que está aparecendo na tela é Simon Sinek. Então, ele é um americano que trouxe o conceito do Golden Circle, ou Círculo Dourado. Então ele fala que a maioria das empresas, das pessoas, elas não deveriam focar no como, e sim no porquê delas fazerem algo. Então, por exemplo, quando ele dá o exemplo da Apple, que a Apple não só fabrica computadores, ela não só fabrica celulares, ela constrói maneiras de que pessoas inovadoras, pessoas produtivas, consigam realizar suas atividades de maneira mais fácil e mais produtiva possível, certo? Então um exemplo mais claro disso talvez seja o da SpaceX, né? Goste você ou não de Elon Musk, a missão da SpaceX, que é uma das empresas dele, é de tornar o ser humano uma espécie interplanetária. Então, é uma empresa que não foca em construir foguetes, ela foca em transformar o ser humano numa espécie interplanetária, seja por quais meios forem necessários. Então, uma prova disso é que a empresa ela leva satélites de outras empresas, ela é contratada para levar satélites, alguns da NASA, outros de outras companhias, para o espaço. Ela ganha dinheiro com isso, né, e consegue, através desse dinheiro que ela levanta com esse serviço que ela presta, melhorar sua tecnologia e se capitalizar para poder eventualmente levar o ser humano até outros planetas. Porque, segundo Elon Musk, se o planeta Terra deixar de existir por algum cometa, asteroide, qualquer coisa que aconteça ao nosso planeta, ou até mesmo efeito de qualquer coisa interna que possa acontecer, conflitos, guerras mundiais, então o ser humano deixaria de existir para sempre. Porém, se você tem uma espécie interplanetária, então se a Terra deixar de existir por qualquer motivo que seja, ou a vida deixar de existir na Terra e houver vida é, houverem seres humanos em Marte, por exemplo, então a espécie humana vai prevalecer, tá bom? Tá certo? Vai perseverar. Então, quando você tem um porquê claro, um objetivo claro, isso te leva a fazer coisas com mais determinação, te leva a não parar. Um erro que muita gente comete é começar a investir, separar o dinheiro, começar a fazer aportes mensais, né, investimentos mensais, mas eventualmente a pessoa para, porque ela não está vendo o resultado daquilo, porque ela não está vendo o dinheiro dela crescer tão rápido quanto ela queria, ou porque outras coisas vão acontecendo ao longo da vida da pessoa e ela decide comprar um carro novo, decide trocar de casa e por aí vai. Então ela não mantém esse hábito. Isso acontece com muitas pessoas, por isso que minha dica é faça como Simon Sinek e comece pelo porquê. Então, a pergunta que vem à mente é: por que investir? E eu quero que você literalmente se pergunte agora: por que investir? O que significa para mim investir? O que significa para mim atingir meus primeiros R$ 20.000 investidos, meus primeiros R$ 50.000 investidos, meus primeiros R$ 500.000 investidos, meu primeiro milhão investido? O que isso significa para mim? O que significa criar uma renda extra no começo de R$ 100 e depois de R$ 500 e depois de R$ 1.000 por mês e depois R$ 5.000 por mês e depois R$ 10.000 ou mais por mês de renda passiva, sem eu precisar trabalhar ativamente por aquele dinheiro. O que isso significa para mim? Então, respondendo essa pergunta, você vai ter mais motivação para continuar a investir. Para algumas pessoas, a resposta dessa pergunta vai ser: eu quero ter mais tempo com minha família, eu quero poder dar melhor educação para os meus filhos, eu quero dar mais qualidade de vida para os meus pais, eu quero sair de casa dos meus pais, ter mais autonomia, eu quero comprar um carro novo, eu quero fazer uma viagem para o Caribe, eu quero conhecer a Islândia, eu quero conhecer a Europa, eu quero conhecer a França, a Austrália, Estados Unidos, certo? Então, seja fazer uma pós-graduação, no caso de algumas pessoas, pagar faculdade para irmãos, para filhos de outras pessoas, né? Se é o seu sonho, né? Então, você tendo esse objetivo claro na sua mente, você vai ter muito mais motivação, muito mais vontade de continuar investindo, tá certo? Então, aqui são alguns exemplos, né? De que algumas pessoas me dizem do que elas querem, o motivo delas quererem começar a investir, delas quererem juntar dinheiro, delas quererem ter um patrimônio maior e gerar uma renda extra todo mês, é para ter segurança ou tranquilidade,
para ter mais autonomia, para ter e prover mais conforto para si e para sua família, para não ter limitações. Então, por exemplo, fazer uma pós-graduação fora do país ou fora da sua cidade, empreender, fazer intercâmbio, dinheiro deixar de ser um problema. Então, esse foi o meu motivo em particular de querer começar a aprender mais sobre como o dinheiro funciona, como fazer para ganhar mais dinheiro, como fazer para ter mais liberdade, certo? Então, para ganhar mais, enfim, entender como o dinheiro funciona, como funcionam investimentos, como fazer para gastar melhor e por aí vai. Essa foi a minha principal motivação. Dinheiro deixar de ser um problema para minha família, tá bom? Comprar tudo o que você precisa e muitas das coisas que você quer. E aqui eu não quero fazer promessas falsas para você de que você vai ter uma Ferrari necessariamente, ou que você vai comprar uma ilha, ou que você vai comprar uma mansão na Flórida, certo? Eu não quero fazer essa promessa falsa para você. Então, investindo, você aprendendo a investir, você vai aprender a ter tudo o que você precisa. E o que é que eu preciso? Você precisa ter segurança, você precisa ter saúde, você precisa poder pagar um plano de saúde para você, para sua família. Essas são coisas que você precisa. Coisas que você quer, como por exemplo, viajar todo ano para os Estados Unidos, viajar todo ano para a Europa, comprar uma Ferrari, comprar uma mansão no Rio de Janeiro. Então isso eu já não vou te fazer essa promessa que você vai conseguir isso necessariamente através dos investimentos. Talvez consiga, dependendo de quanto você investe. Mas o que você precisa, né, as coisas para você ter uma boa qualidade de vida, para você ter uma vida melhor, para você pagar uma boa educação para seus filhos, para você pagar saúde para seus filhos e por aí vai, você não precisa ter uma fortuna para conseguir essas coisas. Você consegue aprendendo a investir com pouco, investindo todos os meses, tendo regularidade, eventualmente você vai chegar nesses objetivos, tá certo? Então, dito isso, né, essas são algumas das coisas que o dinheiro pode te ajudar a ter: segurança, autonomia, liberdade, prover mais conforto, não ter limitação, dinheiro deixar de ser um problema, comprar tudo que você precisa e muitas mais coisas que você e várias coisas que você quer. Mas pense o seguinte: quais das coisas, né, o dinheiro pode te ajudar a ter? E a verdade é que são todas elas. O dinheiro pode te ajudar a ter todas essas coisas aqui. Então muita gente ainda tem um pensamento, né, infelizmente, que dinheiro é a fonte de todos os males, ou que dinheiro não vai te prover felicidade, ou que dinheiro não vai te prover saúde, dinheiro você não leva no caixão, não se preocupe com dinheiro. E esse é um discurso muito bonito para você enganar as massas, porém não é um discurso que é verdadeiro. Porque a verdade é, se você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde para alguém, para sua filha, por exemplo, para seu filho, para sua irmã, para seu irmão, para seus pais, cara, você não vai se tornar mais feliz porque você tem dinheiro para pagar o plano de saúde de alguém. Você não vai ser mais feliz sendo mais pobre e não tendo condição de pagar o almoço, o jantar da sua família. Você não vai ser mais feliz, você não vai ser mais bem sucedido, mais alegre, né, mais nobre, se você não tem dinheiro para pagar uma escola para seus filhos, para pagar uma faculdade para seus filhos, para seus irmãos, certo? Você não vai ser mais feliz sendo mais pobre, tá certo? A verdade é que você vai ser mais infeliz, porque você vai ter mais limitações. Você não pode, imagina não sei se você já pegou o avião, mas quando você vai no avião tem as orientações de bordo, né? Eles orientam você como utilizar o cinto de segurança, como tal coisa, tal coisa. E uma das coisas que eles falam no avião é que em caso de emergência, as máscaras de oxigênio vão cair. E aí o que é que você faz? Você não coloca na outra pessoa, por exemplo, se você tem filho, você não coloca nele primeiro antes de colocar em você. Você coloca em você, depois você coloca nele ou nela. Por quê? Porque você tem que se ajudar primeiro antes de ajudar o próximo. Se você coloca nele e por algum acaso você fica sem oxigênio e você desmaia, ele não vai saber colocar em você, por exemplo, certo? E de repente você nem vai ter terminado de colocar nele, você já vai ter desmaiado e vai ficar você e ele sem a máscara de oxigênio. Então você coloca em você primeiro, para você garantir que você vai ficar com oxigênio e depois você coloca na outra pessoa. Então se você não tem acesso a dinheiro, você não tem acesso a pagar um plano de saúde, pagar uma escola, pagar isso para a sua família, então você não vai ser mais feliz, certo? Isso não vai te tornar mais feliz. Você tem que ter o básico de segurança, de qualidade de vida e tudo mais. E isso a verdade é que o Estado não te provém isso. Você tem que conquistar essas coisas, tá certo? Através de dinheiro, tá bom? Então dinheiro, coloca na sua cabeça, não é fonte de todos os males. Ao contrário, vai te ajudar a resolver vários deles, tá bom? A menos que você considere segurança um mal, autonomia um mal, prover conforto um mal, enfim, tudo isso, tá bom? Estimativa de patrimônio futuro. Então, essa aqui é uma ferramenta que eu elaborei para os alunos da Proventus, que eu vou mostrar para vocês, que é a planilha estimativa de patrimônio futuro. Através dessa ferramenta é possível você estimar quando você vai atingir seus primeiros objetivos financeiros e até os mais avançados, tá certo? Os objetivos mais audaciosos, digamos assim. Então, aqui é o simulador de metas, né? Aqui você vai colocar a sua meta, qual é o valor que você quer atingir. Nesse exemplo aqui a gente colocou 20 mil reais.
Investimento inicial, R$ 1.000. Digamos que você tem R$ 20.000 aí separados, ou R$ 1.000 aí separados para você investir. Fora isso, você vai investir R$ 500 todos os meses. Esse é o valor do seu aporte mensal. Ah, eu não posso investir R$ 500. Ah, eu não tenho R$ 1.000 para investir agora. Não se preocupe, né? Esse aqui é um exemplo e você molda na sua realidade mais ou menos com base nos valores que você imagina que você teria. Ah, eu só consigo R$ 200, R$ 200. Ah, eu consigo botar muito mais que 500, consigo botar 1.000, 2.000, 2.000, 2.000, tá certo? Então, aqui é só um exemplo. Rendimento médio da sua carteira anual. Esse aqui é o valor aproximadamente nesse momento que estão rendendo alguns dos investimentos mais seguros do país. Então, não é um valor nada inalcançável, né? Especialmente se você monta uma carteira diversificada com ações, fundos imobiliários também, você tende a ter uma rentabilidade até maior que essa daqui, tá certo? Data de início, vamos dizer que você vai começar a investir em 1º de junho de 2022, tá bom? E o dividend yield mensal é a renda passiva que você recebe, a renda que vem dos seus investimentos, tá bom? Todos os meses, tá certo? Isso aqui é só pra gente saber quanto vai ser a tua renda passiva mensal que fica aqui na direita, tá bom? Quando você terá atingido sua meta, você vai ter atingido sua meta nesse exemplo aqui. Ah, e outro ponto importante, sua idade inicial. Aqui nessa ferramenta você pode botar sua idade inicial, você tem 25 anos, coloca 25. Tem 30 anos, coloca 30 anos e por aí vai. E aí, você colocando essas informações, a planilha vai te dizer quando você vai ter esses objetivos aqui, certo? Deixa eu só confirmar se estava aparecendo aqui na tela para vocês. Está aparecendo. Ok, está aparecendo. Pronto, então, você tem aqui, você vai ter atingido os primeiros R$ 20.000 investidos em 16 de janeiro de 2025, tá certo? Essa é a previsão com base nessas informações que a gente está colocando aqui, tá certo? É claro, como sempre é importante dizer, né? Você não tem certeza que você vai ter essa rentabilidade aqui ao longo do tempo. Seu dinheiro pode render um pouco mais e um pouco menos, mas estimando com esses valores aqui, a data que você atingiria seria essa daqui, tá certo? Quantos anos faltam para atingir? 3 anos. Idade que você terá? 28 anos, se você tiver 25 hoje. Valor investido, 16.500. Agora eu pergunto para você, por que o valor investido não dá igual à meta? Né? Se o cara atingir 20 mil, por que eu preciso investir 16.500 para atingir 20 mil? Quem já está mais atento, quem segue aqui o canal há mais tempo, já sabe que é porque teve o rendimento dos juros. Né? Você colocou 16.500, mas seu dinheiro rendeu juros, e aí ele virou 20 mil reais, tá certo? Então a diferença entre 16.500 e 20 mil, que nesse caso aqui dá 3.500, foi o que você recebeu de juros nesses investimentos aqui, tá certo? Que você fez. Nesse momento, sua renda passiva mensal vai ser de R$ 100 aproximadamente, considerando um dividend yield de 0,5% ao mês, tá bom? Então você estaria recebendo R$ 100 por mês de renda passiva. Então essa seria a sua realidade, começando a investir em junho, no 1º de junho, você em 3 anos teria o valor de 20 mil reais, tá certo? Com base nos critérios que a gente colocou aqui. Mas vamos ver quanto tempo leva para você atingir 40 mil reais, tá bom? Porque você não quer parar nos primeiros 20 mil, você quer continuar investindo, né? Então atingir os primeiros 20 mil, quanto tempo você leva para atingir 40 mil? Você acha que vai ser o dobro? Será que ao invés de 3 anos vão ser 6 anos? Vamos ver. A verdade é que foi 5 anos, tá bom? Então em 5 anos, ao invés de 6, você atingiria os 40 mil. Por quê? Porque os juros ele funciona de maneira composta, é juros sobre juros, tá bom? Então tanto é que você precisou investir 16.500 para atingir 20 mil reais. Agora você precisa investir 29 mil para atingir 40 mil reais. Então antes você tinha recebido 3.500 de juros. Agora você recebeu aproximadamente 11 mil de juros, ou seja, 40 mil, né, valor do total da sua meta atingida, menos 29 mil que foi o que você investiu. Então 11 mil reais de dinheiro de juros, tá certo? Não mais 3.500 como antes. Então você levou 5 anos para atingir isso, quanto tempo você leva para atingir? 60 mil reais, o triplo agora. Você atingiu 20 mil em 3 anos, em 6 anos, ou seja, o dobro do tempo, você atinge o triplo do patrimônio. Então você levou 3 anos, desculpe, para atingir os primeiros 20 mil reais. Em apenas 6 anos, ou seja, o dobro do tempo, você atinge 60 mil reais, o triplo. Quanto tempo você leva para atingir? 80 mil reais, 4 vezes mais. Você levou mais aproximadamente 2 anos, certo? Então, em 8 anos você atinge, em 3 anos você atinge 20 mil reais, em 8 anos você atinge 80 mil reais. Para atingir os primeiros 100 mil, você levaria 9 anos, tá certo? Então, para você atingir os primeiros 20 mil, você levou 3 anos. Para atingir o triplo disso, para atingir 5 vezes isso, né? Atingir 100 mil, você levou o triplo do tempo, tá certo? Esse é o principal fator dos juros compostos, é o tempo. Você investe um valor, você deixa o dinheiro rendendo. Quanto mais tempo você deixa ele rendendo, maior vai ser seu patrimônio. Nesse caso aqui, a gente investiu 55 mil reais e tem um patrimônio de 100 mil reais, quase o dobro, né? Quase o dobro do dinheiro que você investiu veio só de juros, tá bom? Renda passiva mensal, R$ 500, tá certo? Essa é a renda que você estaria recebendo
todos os meses, né? R$ 500 a mais todo mês, somente através dos seus investimentos, tá bom? Que não é nada mal. Yuri, mas só R$ 500 não dá pra viver de renda passiva? Não dá, talvez para a maioria das pessoas. Porém, conforme você vai deixando seu dinheiro crescer e render mais rápido ele vai duplicando, 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 até ficar cada vez maior. Então, por exemplo, R$ 200 mil, você levaria 13 anos. Você levou 9 anos para atingir, né, com esses valores, você levou 9 anos para atingir os primeiros 100 mil, e com apenas 4 anos a mais você atinge os primeiros 200 mil, tá certo? Eventualmente você vai ter uma renda passiva maior que seus gastos e vai poder viver de renda, tá bom? Isso que é legal sobre os investimentos. Quanto de renda passiva você vai gerar? A gente já viu aqui, você estaria recebendo R$ 1.000 todos os meses, tá certo? Nessa simulação aqui. Se você pode investir mais, invista mais. Você vai atingir o valor mais rápido. Você pode investir R$ 1.000 por mês. Então, ao invés de 13 anos, você levaria 9 anos para atingir os primeiros R$ 200 mil, tá certo? Então, conforme você vai botando valores diferentes, a planilha vai dando resultados diferentes. Yuri, eu quero ter acesso a essa planilha, como é que eu faço? Me manda uma mensagem pelo Instagram, @Yuri_Wagner, Yuri, I-U-R-I, Wagner, _Wagner com W, que eu te passo a planilha, tá certo? E aqui são alguns exemplos de renda passiva que eu recebi no começo desse ano. Então, você pode ver que algumas dessas empresas aqui, é importante dizer, nenhuma delas é recomendação de compra, né? A maioria delas eu comprei há muito tempo. Então, elas pagaram renda passiva em 2022 para mim. Então, Banco do Brasil Seguridade pagou R$ 157 para mim, né, no começo de 2022. IOSP pagou R$ 145. Itaúsa pagou 97, M Dias Branco pagou 73, Fleury pagou 46, HSML, que é um fundo imobiliário, pagou 43, HGBS 11, 40, GGRC 11 pagou 34 e por aí vai. Então essas são algumas das empresas e fundos imobiliários que me pagaram renda passiva no começo do ano de 2022. Você pode ver que esse valor não é o suficiente para viver de renda, certo? Então, eu não vivo de renda hoje, certo? Eu trabalho, recebo renda, né? Especialmente através de educação financeira, ensinando pessoas a investir, dando consultorias, dando mentorias, vendendo cursos. Essa renda que vem, eu reinvisto em fundos imobiliários, eu reinvisto, na verdade, tanto na empresa, criando novos conteúdos, melhorando as ferramentas que eu utilizo aqui para trazer conteúdos para vocês, para trazer materiais para os alunos também, como também eu utilizo para reinvestir comprando ações e fundos imobiliários. Então isso aumenta a minha renda passiva ano após ano, tá bom? Acho que a primeira renda passiva que eu recebi, que eu me recordo, foi o primeiro investimento que eu fiz na minha vida em ações foi de R$ 400. Esse foi o valor de renda passiva que eu recebi em um único mês no ano 2021, tá certo? Então, em um único mês de 2021, eu recebi R$ 400 de renda passiva. Então, esse valor foi todo o valor que eu tinha investido quando eu comprei minhas primeiras ações, lá em 2014, tá certo? Então, isso é importante ter em mente, tá certo? E aqui são outros proventos que estão provisionados, ou seja, eu vou receber esses valores aqui. Alguns já querem na minha conta, né, por causa da data, mas de quando eu tirei esse print, mas eu ainda vou receber alguns valores, como por exemplo a Energias do Brasil, vai me pagar ainda R$ 130, vai me pagar de novo R$ 231, mesma empresa, certo? A Lupar vai pagar 30, também vai pagar 22, Itaúsa vai pagar 39 e por aí vai, tá bom? Aqui é exemplo de um dos meus alunos que ele recebeu 2 salários mínimos em dividendos no ano de 2021, então ele recebeu R$ 2.170 somente de renda passiva em 2021. E ele começou a investir em ações e fundos imobiliários, que geram essa renda passiva para ele, em 2020. Então, em apenas um ano investindo em ações e fundos imobiliários, né, ele atingiu os primeiros R$ 2.000 de renda passiva ao longo do ano, tá bom? Esse mesmo aluno, nesse ano de 2022, deve receber uma renda passiva de aproximadamente R$ 7 a R$ 8.000, tá certo? Então você vê, a renda passiva que a pessoa recebe, ela também é exponencial. Ela também cresce exponencialmente ano após ano. Ele não tinha recebido nada em 2020, né, porque ele ainda não investia em ações e fundos imobiliários. Para não dizer nada, ele começou no meio do ano, então ele recebeu, se não me engano, uns R$ 400. Então 400 para 2.000, para aproximadamente R$ 7.000. Quem sabe no ano que vem ele vai receber R$ 18.000 ao longo do ano todo, tá certo? E vai aumentando exponencialmente a renda passiva dele. Tem outros alunos que já têm mais de R$ 120.000 investidos e que recebem uma renda passiva ainda maior do que essa, tá bom? Quanto dinheiro você perde por não saber investir? Então, agora que você entendeu o porquê investir, o quanto de renda você pode ter se você sabe investir, é importante que você saiba que você também perde dinheiro por não investir. Não é como se você deixasse de ganhar apenas. Você está literalmente perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora quando você deixa de investir. Então, todos os dias você perde dinheiro de 3 formas. A primeira delas é através da inflação. Então, a inflação, eu acredito que não precisa nem explicar muito, né? Inflação significa que as coisas estão ficando mais caras com o tempo. Então, por exemplo, se você vai comprar esse copo aqui em um determinado ano,
Deixa eu voltar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Em um determinado ano, vocês vão pagar, só para dar como exemplo, R$ 50 nesse copo, tá certo? Provavelmente foi menos que isso, não sei. Mas vamos dizer que foi R$ 50 esse copo. Então no ano seguinte, você quer comprar esse mesmo copo, esse copo não vai mais custar aqueles R$ 50, tá certo? Ele vai custar R$ 55. Então com isso daqui você não consegue mais comprar o mesmo copo. Você vai precisar de mais dinheiro, né? Nesse exemplo, R$ 55, para poder comprar o mesmo copo. E por que você fala R$ 55? Porque justamente a inflação nos últimos 12 meses, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, foi de 10,5%. O que quer dizer que justamente nesse exemplo do copo, ele subiu de mais ou menos 10% do valor dele. Então, ao invés de R$ 50, ele passou a custar R$ 55, tá bom? Então, quando você não sabe investir, não sabe como fazer seu dinheiro render mais, você está literalmente perdendo dinheiro, porque o seu dinheiro passa a valer menos ao longo do tempo, tá certo? Então, deixa eu guardar meu dinheiro aqui. E pronto. Então, voltando para cá, para a tela. Então, inflação é isso. Você perde dinheiro para inflação se você não sabe fazer seu dinheiro render. Segundo ponto, investindo mal. Então, seu dinheiro pode render o dobro da poupança com a mesma segurança hoje em dia. Então, muita gente não sabe disso e coloca o dinheiro dela em investimentos ruins e acaba perdendo dinheiro por conta disso. Outro ponto é gastando mal seu dinheiro. Então, tem o conceito de penny wise, pound foolish, né, que eu vou explicar. E você tem a possibilidade de pagar, de parcelar ou pagar à vista seus investimentos, tá certo? Então, deixa eu botar aqui. Então, falando sobre investir mal, esse aqui é um exemplo de uma aluna minha que ela tinha dinheiro numa previdência privada. E eu sei que pode parecer muito complexo todos esses dados e valores e termos técnicos que estão aparecendo aqui, que justamente é o objetivo, né, dos bancos ao colocar algo assim para você. Eles querem colocar uma coisa muito complexa porque você não entende exatamente o que está, como funciona, mas a prática é, traduzindo aqui para vocês, esse valor aqui, aqui estão os valores do saldo que a pessoa pode ter, então são faixas de valores que você pode ter numa previdência privada, esse investimento que é uma previdência privada. E nesse caso aqui, a pessoa tem, no exemplo dessa aluna, ela tem R$ 30.000 investidos nessa previdência privada. Então R$ 30.000, ela está nessa primeira faixa, até R$ 70.000, arredondando, né? 79.999. Então ela tem menos desse valor aqui, ou seja, ela está nessa primeira faixa. Isso significa que ela paga 2,4% de taxa de administração sobre o dinheiro que ela tem investido. Então, se ela coloca R$ 30.000, vamos fazer uma conta aqui. Se ela coloca R$ 30.000, ela vai pagar ao ano 2,4% em taxas. Então, ela paga R$ 720 ao ano em taxas administrativas. Ela paga para esse banco, para essa previdência, R$ 740 por ano, tá certo? Somente em taxas. Yuri, mas pelo menos o investimento é bom? Ele vale a pena? Olha só, eu perguntei para ela quanto dinheiro dela tinha rendido ao longo dos últimos 12 meses. E ela falou que o dinheiro tinha rendido 3%. Ou seja, o dinheiro rendeu 3% e 2,4% o banco levou em taxas, certo? Então, 0,6% ao ano foi o que o dinheiro dela rendeu líquido na conta dela. 0,6% ao ano. Yuri, isso é muito, isso é pouco? Para você ter ideia, a poupança hoje rende 10 vezes isso. Então, o dinheiro dela rendeu 10 vezes menos do que a poupança, tá bom? Então, quando a pessoa não entende esses conceitos que eu chamo de financeiros, né? Desculpe. Você saber o que é o vencimento, você saber o que é juros, você entender o conceito de taxa de administração, taxa de custódia, essas coisas, você acaba perdendo dinheiro para os bancos ou para corretoras, porque você não sabe o que você está fazendo. Você vai acabar investindo mal, tá bom? Aqui é outro exemplo, né? De outro aluno que tem dinheiro também numa previdência privada, de outro banco. E aqui, essa foi a rentabilidade que ela teve ao longo dos últimos 60 meses. Então ela tem duas previdências privadas, uma delas que é essa Fix X e outra que é a Premium 3, tá certo? E o dinheiro dela rendeu aproximadamente 22, um deles rendeu 22, o outro rendeu 24%. A gente fazendo uma média grosso modo, o dinheiro dela rendeu mais ou menos 23%, tá certo? Então o dinheiro dela que rendeu mais ou menos aí 23% ao longo dos últimos 60 meses, ou seja, ao longo dos últimos 5 anos, ele rendeu menos do que o CDI acumulado no mesmo período. Então o CDI, que é mais ou menos quanto o seu dinheiro é uma taxa de juros no país, que representa mais ou menos quanto o seu dinheiro rende nas aplicações mais seguras que existem no nosso país, né, no Brasil. Se o teu dinheiro está rendendo menos que o CDI, poxa, ele não faz sentido. Por quê? Porque o CDI são os investimentos mais seguros do país. Então você quer que o teu dinheiro renda no mínimo, igual ao CDI. Você não quer que renda menos, você quer que renda o CDI ou mais. Porque no pior cenário você poderia botar seu dinheiro em investimentos que rendem 100% do CDI e que são seguros, tá certo? Então o dinheiro dela está numa aplicação de uma previdência privada, está rendendo bem menos do que o CDI. O CDI rendeu nesse período 32%. O dinheiro dela rendeu mais ou menos 23%, tá bom?
E o IPCA, que é o acumulado da inflação dos últimos 60 meses, foi de 29%. Então, ela não só viu o dinheiro dela render menos do que os investimentos mais seguros do país, como também ela viu o dinheiro dela desvalorizar com o tempo, porque ele perdeu até para a inflação, tá certo? Então isso é muito importante porque esse dinheiro aqui é uma previdência privada. É um dinheiro que ela separa justamente para ver o dinheiro dela crescer ao longo do tempo, para dar mais para dar a ela mais tranquilidade, mais segurança, né? Para ela não ter que se preocupar com o futuro dela quando ela se aposentar. Só que se o dinheiro dela está rendendo menos que a inflação, ela vai ter menos dinheiro no futuro do que ela tem hoje. Isso é um problema sério. Então, se ela não... felizmente ela descobriu isso, né, através do treinamento que ela participa comigo. E aí ela parou de fazer isso e começou a ver o dinheiro dela render muito mais, tá certo? Agora chegamos na parte 2, como gastar melhor seu dinheiro. Então, a primeira pergunta é, gastar menos significa necessariamente gastar melhor? Não, né? Então tem pessoas que gastam menos, mas elas gastam, que elas decidem que vão gastar menos, mas elas começam a gastar pior o dinheiro delas. Então é uma pessoa que corta dinheiro onde não precisa ser cortado. E aí que vem o conceito de penny wise ou pound foolish. Melhor dizendo, onde não precisa ser cortado ou onde não faz tanta diferença ser cortado. Então tem um conceito chamado penny wise pound foolish, que no inglês, que traduzindo do inglês para o português, seria o equivalente a mais ou menos você ser sábio com pouco dinheiro e tolo com muito dinheiro. Então é uma pessoa que gasta muito dinheiro com coisas que, melhor dizendo, ela é sábia, né, com pouco dinheiro, então ela economiza com tudo que ela pode, economiza, vou apagar a luz para economizar energia, eu vou tal coisa que vou parar de tomar o cafezinho que eu tomo todo dia sei lá, toda semana para economizar energia, vou cortar o Netflix, então ela tira gastos em coisas que são pouco relevantes nas finanças dela, e ela não se importa tanto com coisas que são muito mais relevantes, como por exemplo, financiar um carro pagando juros altíssimos, ou pegar um empréstimo pagando juros altíssimos, ou financiar uma casa também com juros altos. Então, quando a pessoa faz isso, nesse exemplo de comprar um carro, por exemplo, financiar um carro, você muitas vezes paga literalmente 2 a 3 carros quando você financia seu carro, né? Dependendo da taxa de juros, que é o financiamento, e da entrada que você deu. Então, quando você faz isso, sem você saber, né, sem você se atentar a esse valor, você pode estar perdendo, você pode estar perdendo simplesmente 50 mil reais ao longo de 5 anos, somente pagando juros, né, de uma compra de um carro. Então, se você vai comprar um carro de 60 mil reais, por exemplo, e você financia aquele carro dando entrada baixa e pagando juros altos, digamos que você pague o dobro, você pague 120 mil reais. Nesse caso, 60 mil reais a mais que você pagou de juros foram embora sem que você simplesmente se atentasse daquilo. Mas você é a mesma pessoa, se você faz isso, muitas vezes você é a mesma pessoa que economiza com a luz, com tal coisa, que tem uma diferença ínfima comparado com os juros que você está pagando do carro. Então, o certo seria você planejar para comprar o carro antes de comprá-lo simplesmente. Começar a separar dinheiro em aplicações que vão render pelo menos igual ao CDI ou mais do que ele, de preferência, ver teu dinheiro render mais e, eventualmente, comprar um carro com uma entrada muito maior ou pagando à vista, para que ao invés de você pagar 120 mil num carro que vale 60, você pagar, por exemplo, 70 mil, 80 mil, que já é um valor alto de juros que você iria pagar, né? 10 mil, 20 mil, mas pelo menos é muito menor do que você pagaria financiando o carro com juros maiores por mais tempo, com entrada menor, tá bom? Então a dica que eu passo para vocês é, anote quais são seus 10 maiores gastos. E anote também quais são os 10 maiores gastos da sua família. De repente você tem, não sei, 20 anos e você não tem, poxa, meus 10 maiores gastos são poucas coisas, é festa, não faz tanta diferença. Então anote também quais são os 10 maiores gastos da sua família. Então plano de saúde, financiamento de carro, aluguel de casa. Anote os 10 maiores e se pergunte como eu faço para reduzir os 5 maiores, tá certo? Não foque nos menores, foque em como reduzir os 5 maiores, tá bom? É melhor parcelar ou pagar à vista? Outra coisa que pouca gente sabe, né? Então, vou pegar aqui o exemplo para vocês. É mais vantajoso eu comprar algo por 1.950 à vista ou em 10 vezes de R$ 200. O que é que vocês acham? É mais vantajoso comprar alguma coisa por 1.950 reais à vista ou em 10 vezes de R$ 200, né? Que daria no total R$ 2.000. Bom, e aí nós vamos para a planilha parcelar ou pagar à vista, tá certo? Então, essa planilha aqui é outra ferramenta também da Proventos, né, que tira essa dúvida. Então, não só a planilha, você coloca os valores na planilha, né, o valor que seria você pagar à vista, o valor da parcela e o número de parcelas, e ele vai te dizer se é melhor você parcelar ou pagar à vista, tá bom? Então, vamos pegar aquele exemplo. Naquele exemplo, a gente tem a opção de pagar R$ 1.950 à vista ou R$ 200 em 10 vezes. Antes de eu dar Enter aqui, ele aparecer o resultado, deixa eu contar uma coisa. Se você vai comprar alguma coisa e à vista tem desconto, eles podem dizer para você, por exemplo,
imagine dois cenários, certo? Vamos dizer que você chega na loja e ela fala assim, isso aqui é R$ 2.000, parcelado em 10 vezes sem juros. R$ 2.000, 10 vezes sem juros. Ou, se você pagar à vista, eu te dou um desconto e ele fica R$ 1.950. Te dou um desconto de R$ 50, certo? Se você pagar à vista. Na prática, isso é a mesma coisa que o produto ser R$ 1.950 e a pessoa te dizer, olha, ele é 1.950, mas se você parcelar em 10 vezes, a gente tem os juros e você vai pagar R$ 200, tá certo? Então, tem os juros e aí você vai pagar um valor a mais porque tem juros. É a mesma coisa, tá bom? Então muita gente confunde isso, de dizer assim, se eu pagar à vista, então, ele me falou que parcelado não tem juros, mas à vista tem desconto. Então quer dizer que não tem juros. Tem juros nesse caso, porque você tinha a opção de pagar à vista com desconto, né? Que convenhamos, é o valor original do produto, né? Se com desconto é o valor original. E o valor das parcelas que você paga, o total delas, é o valor que você vai pagar parcelando, que vai ter juros incluso, tá certo? Então tenha isso em mente para você não ser enganado, digamos assim, de você optar por parcelar, porque o vendedor te falou que não tem juros, né? Se tem um desconto quando você paga à vista, significa que tem juros, tá certo? Então vamos lá. Então nesse caso aqui, pagar à vista seria o mesmo que ter um investimento seguro que rendesse ao mês 0,46%. Ou 5,7% ao ano. Então é melhor parcelar. E o que isso significa? Significa que se você pegasse, ao invés de você pagar à vista 1.950, você separasse 1.950, colocasse seu dinheiro para render, numa aplicação segura, né? Colocasse seu dinheiro para render e todo mês você pagasse uma parcela de R$ 200, você teria mais dinheiro no final do que se você simplesmente pagasse à vista os 1.950, certo? O teu dinheiro poderia estar rendendo em um canto seguro e você pagaria aquela compra e teria recebido juros ainda no processo. Isso nem sempre é verdade, tá bom? Então se eu colocasse aqui 1.900 à vista, 1.900 à vista ou 10 vezes 200, ele já falou o contrário. Seria melhor pagar à vista, tá bom? Então nem sempre isso é verdade, depende do desconto que você está recebendo. Se o desconto for de 10% nesse exemplo, né? Desconto de 10%, então seria 1.800 à vista ou 10 vezes de R$ 200. Então vai ser muito melhor você pagar à vista, porque se você pagar à vista, é como se você estivesse fazendo um investimento que rendesse 26% ao ano, tá bom? Que é um rendimento muito bom. Então, beleza. Dito isso, né? Vamos falar sobre cashback, nem todo mundo conhece cashback. Cashback é você receber dinheiro de volta para uma compra que você faz. Então, por exemplo, aqui são resgates que eu recebi de uma empresa chamada Melius, onde eu recebo cashback. Então, eu recebi R$ 41 em março, 336 em fevereiro, 975 em janeiro, 500 em janeiro também. Então, só nesses 3 meses aqui, por exemplo, se eu somar os 3 meses, já dá mais de R$ 1.800. Isso eu recebi comprando coisas que eu já ia comprar, tanto eu como alguém da minha família. Então, de repente, se alguém da sua família vai trocar de celular, ou você vai trocar de celular, ou alguém vai comprar um computador novo, ou você vai comprar um computador novo, enfim. Se alguém da sua família ou você vai comprar alguma coisa, especialmente coisas mais caras, como um computador, um celular, enfim, qualquer coisa que seja, né, um pouco mais cara, e você inclusive se aproveita de épocas como Black Friday, onde o cashback costuma ser bem mais alto, né? Algumas compras aqui que eu fiz eu tive cashback de 20%. Então imagina, você comprar uma coisa que você já ia comprar, que custa R$ 500, você receber R$ 100 de volta para você utilizar como você quiser, sacar o dinheiro e enfim, gastar R$ 100 no que você quiser. Isso é possível se você tem cashback. Se você não entende como funciona cashback, se você não faz o cashback funcionar para você, você está perdendo dinheiro, tá? Você está deixando dinheiro na mesa. Essa é a quantidade de dinheiro que eu teria deixado na mesa, que eu teria deixado de ter se eu não tivesse usado o cashback, tá certo? E se eu não tivesse usado o cashback com sabedoria, que é comprando coisas para mim e para pessoas da minha família que já iriam comprar aquela coisa online de qualquer maneira e aproveitando em épocas específicas, como Black Friday, por exemplo, que tem descontos muito maiores. Semana do Consumidor também tem cashbacks muito altos, tá certo? Se você quiser abrir conta na Melius, não tiver, eu recomendo que você faça através desse link, então bit.ly/meliusmpi. Fazendo isso, você ganha R$ 5 de indicação minha na Melius, tá bom? Parte 3. Se você não pegou, deixa aqui, né? Aproveita para tirar print, para anotar, enfim. Abrindo conta por esse link, você ganha R$ 5 da Melius, tá bom? Parte 3, como investir melhor. Então, historicamente, as ações foram o melhor investimento no longo prazo até hoje. Fundos imobiliários, por sua vez, pagam renda passiva todos os meses e são mais rentáveis do que imóveis físicos. Então, é mais rentável você ter um fundo imobiliário, especialmente se você tem um fundo imobiliário com vários ativos, né, bem diversificado, enfim, um bom fundo imobiliário. Você vai ter uma rentabilidade melhor e menos dor de cabeça do que você ter imóveis físicos, tá bom?
E se você tiver parte do seu dinheiro dolarizado, tiver parte do seu dinheiro investido em ativos dolarizados, em ações nos Estados Unidos, em ETFs americanos, por aí vai, isso vai ser muito rentável também para você, tende a ser muito rentável para você no longo prazo. Então, se você investir, considerando essas três informações, que ações foram historicamente o melhor investimento no longo prazo até hoje, em todo o mundo, né, na maioria dos países do mundo, fundos imobiliários pagam renda passiva todos os meses e são mais rentáveis do que imóveis físicos. E terceiro, que investir em dólar tem sido muito rentável ao longo do tempo. Se você investir levando em conta esses 3 pontos, você muito provavelmente vai ter um bom retorno. Eu digo isso por experiência própria, porque esses são os resultados, a rentabilidade do meu dinheiro ao longo dos últimos 3 anos. Então, minha carteira, pessoal, ela está rendendo 283, deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela para vocês. Tá sim, show. Então tá rendendo 283% do CDI ao longo dos últimos 3 anos, tá certo? Então você vê que minha carteira rendeu 45% nos últimos 3 anos, o CDI rendeu 16%, o Ibovespa rendeu 24%, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, rendeu 24%, o dólar rendeu também 24%. Então, quando ele compara a rentabilidade, faz rentabilidade relativa, o meu dinheiro rendeu 20% a mais do que o Ibovespa, rendeu 283% do CDI e rendeu 20% a mais que o dólar, tá certo? Não é nada mal ter uma rentabilidade de 283% do CDI. Talvez você escute assim um banco falando, investe aqui conosco, você vai ter 150% do CDI, 200% do CDI, né? Então, somente com meus investimentos, sem precisar, enfim, colocar a conta em um banco específico, fazer algum investimento que futuramente não ia ser tão bom para mim, fazendo tudo isso, né? Somente levando em conta esses três conceitos, eu tive a rentabilidade de 283%, tá bom? Yuri, como é que eu faço para investir? Simples, você abre uma conta em uma corretora. Yuri, mas o que é uma corretora? Corretora é um intermediário entre você e seus ativos financeiros, como ações, tesouro direto, fundos imobiliários e por aí vai. Então você precisa investir numa corretora. Você precisa abrir conta numa corretora para começar a investir em ações, fundos imobiliários e tesouro. Você não pode simplesmente chegar no governo e dizer eu quero investir no tesouro. Você não vai conseguir, você precisa ter conta na corretora. Eu quero chegar no Magazine Luiza e dizer eu quero investir na sua ação. Você não vai conseguir, você precisa ter conta na corretora. Aqui são algumas corretoras. Eu recomendo que você invista através de corretoras que sejam taxa zero, né, para você. E algumas, deixa eu voltar aqui. Essas aqui são algumas corretoras taxa zero para você. Então a XP é uma corretora que cobra taxas, tá bom? E nada de errado com isso, né? De repente, se o teu patrimônio, se o teu poder aquisitivo permite que você faça investimentos através da XP, você pode fazer na XP também, tá certo? Se fizer sentido para você. Então, abrindo conta nessas corretoras, abrindo conta na Clear, no Banco Inter ou na Nuinvest é muito simples, né? Basta entrar no site deles e você consegue abrir conta facilmente nessas corretoras aqui, né? Eu indico essas três aqui, não tenho vínculo com nenhuma corretora, né? E indico essas três aqui. Transferir dinheiro para a corretora através de uma TED, porque poucas corretoras aceitam Pix hoje em dia. Então você precisa fazer uma TED. Se você vai fazer uma TED, talvez seu banco te cobre pela TED. Então se você não tem conta no Nubank, eu recomendo que você crie conta no Nubank e faça a transferência do Nubank para a corretora, para que você não pague taxa de TED, né, de transferência do banco. Terceiro passo é comprar tesouro direto. Nesse caso específico, eu recomendo que você compre tesouro Selic, porque ele é o investimento mais seguro do país, tá certo? E o teu dinheiro já vai começar a render o dobro da poupança. Então, colocando seu dinheiro no tesouro Selic, ele já rende o dobro da poupança. Né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, é importante dizer isso, né? Estou gravando esse vídeo aqui. Enquanto a Selic está em aproximadamente 12%, então, nesse momento, o tesouro direto está rendendo o dobro da poupança, tá bom? Que está em aproximadamente 6%. Tesouro direto, especificamente tesouro Selic, tá bom? Então, foi isso, né? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui na seção de comentários. Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa aqui na seção de comentários. Foi um prazer dar esse mini treinamento aqui para vocês investirem com segurança do zero, né? O passo a passo para vocês começarem a investir. E é isso. Deixa aqui na seção de comentários suas dúvidas. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não deixe o seu like aqui embaixo se você gostou do conteúdo. E por último, coloca uma hashtag AZ, se você viu o vídeo até o final, viu o vídeo de A até Z, tá bom? Se você viu o vídeo até aqui, coloca uma hashtag AZ para eu saber que você viu o vídeo até o final, tá bom? Foi isso, obrigado por assistir esse vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.